Você saberia me dizer qual é o caminho? Porque a Bíblia fala assim, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E muitas pessoas se perguntam assim, ele é o caminho, mas só Jesus é o caminho? É só seguir a Jesus? Será que é só isso que nós temos que fazer? É claro que é, nós temos que fazer isso mesmo, seguir a Jesus. Mas ele disse que existe um caminho. Ele falou, eu sou o caminho. Então existe um caminho a seguir. Então eu gostaria de pedir para você nesse momento, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para você qual é o caminho a seguir. Porque muitas das vezes a gente fica se perguntando, ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. O que significa essas três palavras que Jesus quis nos dizer? Preste bem atenção nessas três palavras, caminho, verdade e vida. E eu vou começar, mas por favor, fique comigo até o final para você entender o significado dessa frase que Jesus disse, tá bom? Então eu vou começar lá no Éden, porque tudo começou ali, você sabia disso? Aconteceu que Deus resolveu criar o ser humano para desfrutar daquilo que ele havia preparado. Ele criou a terra para eles, o jardim do Éden. E Deus colocou um casal ali. E aquele casal, a Bíblia fala que Jesus disse que ele fez aqueles dois conforme a sua imagem e semelhança. Então eles tinham o traço de caráter de Deus. Olha que lindo, que maravilhoso. Sempre foi o desejo de Deus que o nosso caráter fosse igual ao dele. Em amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, temperança. Tudo isso são os atributos do caráter de Cristo. Só que acontece que Deus falou para eles o seguinte, vocês querem permanecer conforme nós somos em caráter, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio? Vocês precisam seguir o caminho. E qual era o caminho que eles tinham que seguir? A obediência. A obediência. Eles tinham simplesmente que não comer o fruto daquela árvore que Deus tinha posto, porque era uma prova, uma simples prova. Mas o que aconteceu? Veio o pecado. E houve a desobediência. Eles erraram o caminho. Que triste. Mas Deus não deixou eles assim não, viu? Deus preparou um outro caminho para eles. E Deus disse o seguinte, que antes da criação, ele já havia preparado a forma, um meio de escape para que eles não viessem a morrer se eles pecassem. E qual era? Jesus teria que vir morrer aqui em nosso lugar. E isso estava simbolizado na forma de que forma? Na morte de um cordeiro. Todos nós sabemos que quando eles pecaram, Deus teve que matar um animal. E aquilo ali simbolizava a Cristo. Então toda vez que eles cometiam um pecado, eles tinham que lembrar que alguém teria que morrer por eles. E a partir daquele momento eles tiveram que sacrificar um animal quando eles pecassem. Olha que coisa interessante. Aquilo ali simbolizava o que? Jesus um dia viria morrer por nós. Então ali, aquele era o caminho a seguir agora. Eles tinham que agora matar um animal toda vez que eles cometessem um pecado. Só que foi evoluindo, não é verdade? Eles procriaram, tiveram seus filhos e foi crescendo, foram vindo mais gerações, até chegar um momento onde teve que fazer um santuário, porque Jesus disse isso, me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. Só que aquele santuário, ele tinha que ter o quê? Alguns rituais, porque simplesmente só sacrificar, ali já tinha perdido o seu valor. Eles tinham que fazer um ritual agora. Eles tinham que fazer o quê? A partir daquele momento que Deus fez, ele instituiu o tabernáculo, aquele santuário onde eles tinham que levar o cordeirinho, mas os sacerdotes tinham que lavar suas mãos antes de entrar, sacrificar um cordeiro de manhã e à tarde. Eles tinham que entrar ali dentro do lugar santo, depois eles tinham que entrar dentro do lugar santíssimo. E o interessante é que isso foi vindo de geração a geração e um foi passando para o outro. Quando Jesus veio, ele ainda participou desse momento.
onde eles tinham que levar o animalzinho até ali, o templo, para sacrificar devido a algum pecado. E ali também, uma vez por ano, existia o dia da expiação, onde os pecados, durante o ano inteiro que estava sendo acumulado ali no lugar santíssimo, seriam expiados e seriam limpos do santuário, simbolizando que os pecados dele haviam sido perdoados no decorrer do ano inteirinho. Então, este era um caminho que eles tinham que seguir. Vocês sabiam disso? Esse era o caminho, mostrando a salvação, através de um dia, um cordeiro que viria para substituir todo aquele ritual. Só que aconteceu o seguinte, Jesus um dia ele veio aqui a essa terra. E aí o que foi que aconteceu? Ele estava mostrando que aquele processo de ritual estava tendo seu final. Eles teriam que cessar aqueles rituais que eles faziam, porque o cordeiro que tira o pecado do mundo já estava para fazer o seu papel, o seu sacrifício para tirar os nossos pecados. Só que aconteceu o seguinte, eles aceitaram que aquele ritual fosse abolido? Não, irmãos, não aceitaram. Eles não aceitaram aquele ritual que tivesse sido cancelado. Sabe por que eles não aceitaram? Porque toda vez que os discípulos começavam a pregar que Jesus era o Filho de Deus, que ele teria que morrer pelos nossos pecados, eles eram o quê? Perseguidos, eles foram mortos. Paulo foi um dos perseguidores de Jesus Cristo, foi perseguidor dos discípulos, não de Jesus Cristo pessoalmente, mas através dos seus servos. E o interessante é que Estevão, ali, quando ele foi morto, o que foi que ele disse? Eis que eu vejo Jesus nos céus. E o interessante é que os sacerdotes não acreditavam que Jesus era o verdadeiro cordeiro. E por isso que eles estavam a ponto de matar qualquer pessoa que dissesse que aquele ritual que eles faziam havia sido cancelado. Jesus, quando ele morreu, a Bíblia relata que o véu do santuário rasgou de cima a baixo, simbolizando o quê? O cancelamento daquele ritual. Porque o verdadeiro sentido já havia sido feito, já havia sido cumprido. Mas eles não acreditaram em si mesmos. Sabe o que foi que aconteceu? Paulo, mais para frente, teve que escrever uma carta aos hebreus, chamando a atenção dos irmãos. Irmãos, aquilo era uma alegoria. Aquilo era uma forma simbólica de que um dia Jesus viria fazer tudo isso. Jesus teria que morrer por cada um de nós. E se você olhar bem o livro de Hebreus, você vai perceber que Paulo ali, ele cita o pátio, ele cita o lugar santo e cita o lugar santíssimo também, falando a respeito do sacrifício de Cristo. E aí eu pergunto, deu para você entender o caminho que Jesus quis mostrar? E eu vou explicar mais resumidamente ainda. Jesus, ele veio aqui nesse mundo. Ele seguiu o caminho. O pátio, aonde era feito o quê? Era feito a lavação dos sacerdotes, onde era feito o sacrifício das ofertas. Você sabe o que foi que Jesus fez ali? Aquele tanque simbolizava o batismo de Jesus. O altar de sacrifício simbolizava o quê? Simbolizava que Jesus foi o nosso substituto ao morrer na cruz pelos nossos pecados. E no pátio, ali, somente foi ali que Jesus ministrou? Não. Jesus entrou no lugar santo. Você sabe a partir de que momento que ele entrou? A partir do ano 31 da sua morte. A Bíblia relata isso, que ele foi assunto aos céus. E a partir dessa data, ele entrou no lugar santo. E o que ele estava fazendo ali agora? Simplesmente aquilo que os sacerdotes faziam. Ministrava ali todos os dias, onde tinha a mesa com os pães, onde tinha o castiçal com as 7 lâmpadas, onde tinha o altar de incenso. Era ali que os sacerdotes ministravam todos os dias. E a partir do ano 31, Jesus estava ali agora, fazendo mesmas coisas. De que forma? Jesus é o nosso pão da vida. Jesus mesmo diz que ele é o dono do ouro, da prata e de tudo.
Ele nos sustenta não somente fisicamente, mas espiritualmente. E aí, o castiçal com as lâmpadas simboliza o quê? O Espírito Santo. Sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nada vamos fazer. Porque ele mesmo disse que quando ele fosse assunto aos céus, ele enviaria o Consolador. É ele que nos consola, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Olha que coisa interessante. E aí você pode perguntar, e o altar de incenso, o que simboliza? A oração. Mas também simboliza o momento ali de Jesus estar intercedendo por nós. Nós aqui oramos, intercedendo, pedindo perdão, não somente pelos nossos pecados, mas pelos nossos irmãos, parentes e amigos. Ele está ali ministrando através do seu ministério também. É ali que ele vai pedir a Deus, é ali que ele vai estar falando, Senhor, esse aqui orou pedindo ajuda de mim, esse eu posso atender. Só que acontece o seguinte, um dia Jesus teria que entrar no lugar santíssimo, como o sacerdote aqui na terra também entrava uma vez por ano. E ali ele fazia o quê? O sacerdote terrestre, ele fazia o ritual para poder fazer o quê? Perdão dos pecados acumulados durante o ano inteiro. E Jesus também fez isso. No ano de 1844, no dia 22 de outubro, Jesus saiu do lugar santo para o lugar santíssimo, onde ele está nesse momento atuando como nosso sumo sacerdote, apagando os pecados desde a época de Adão e Eva até os nossos tempos. E ele também está sendo nosso sumo sacerdote, advogado, como a própria Bíblia diz. Mas esse momento um dia vai acabar, porque a Bíblia mesmo fala, quando o sacerdote saía de lá de dentro do lugar santíssimo e ia para o pátio, simbolizava que ele havia terminado a obra, todos ali tinham sido perdoados e as pessoas se alegravam. De que forma isso vai acontecer? Quando Jesus terminar o seu ministério no lugar santíssimo, onde ele está nesse momento espiando os nossos pecados, não os nossos pecados, os pecados perdoados, ele está ali nesse momento fazendo expiação das nossas vidas. Este era o momento de nós estarmos, sabe de que forma? Orando e gemendo pelos nossos pecados e pelos pecados de Israel. É para nós estarmos apreensivos, não claro de cabeça baixa, triste, chorando, não. Eu falo assim, com a nossa conduta cristã. Como é que nós estamos nos portando, sabendo que nesse momento talvez o seu nome e o meu esteja passando nos registros do céu? Será que nós estamos sendo aprovados ou estamos perdidos? Porque lá no santuário, lá naquele momento onde o sacerdote estava, no lugar santíssimo, se alguém de fora estivesse com algum pecado, ele era extirpado do povo, ele era expulso do meio do povo de Israel. E é isso que Deus está ministrando nesse momento, Jesus ali no santuário. Ele está ali olhando se nós estamos pedindo perdão, nos arrependendo e nos convertendo, porque os nossos atos estão ali registrados. Você já pediu perdão de algum pecado que você cometeu? Mas você tem que pedir perdão, se arrepender e nunca mais voltar a fazer isso. Porque é dessa forma que nós vamos ser julgados, de acordo com o nosso coração, de acordo com a nossa vida. Deus vai olhar o registro, sabe de que forma? Olha, essa pessoa aqui, ela pediu perdão e se arrependeu. E ela nunca mais voltou a cometer o mesmo pecado. É claro, eu não estou falando aqui que somos santos, mas Deus vai olhar a nossa intenção do nosso coração, se estamos com desejo ardente de abandonar e abandonar mesmo. E não peca aqui, cai de novo amanhã, volta a pedir perdão a Deus, cai de novo no dia seguinte. Não é essa forma que Jesus está olhando, ele está olhando uma conversão verdadeira. Mas um dia, irmãos, ele vai voltar. Como o sacerdote saiu do lugar santíssimo para o pátio, naquele momento onde era jogado, a Bíblia fala lá em Apocalipse, quando Jesus jogar o incensário, simbolizando que acabou toda a intercessão que ele estava fazendo ali no lugar santíssimo, acabou o tempo de graça para mim e para você. E aí, você acha que você vai continuar em pecado depois desse dia?
Você pode até continuar, mas o seu nome já vai estar riscado do livro da vida. Porque nós sabemos que não devemos estar pecando nesse momento. Pecando, que eu falo, está vivendo, comendo e bebendo e amanhã morreremos. Não é assim. Nós deveríamos estar observando a nossa vida se está em conformidade com a vontade de Deus. E aí quando ele jogar o incensário, sabe o que ele quer dizer? Já está feito. Ele mesmo diz lá no livro de Apocalipse, está consumado. Agora eu vou voltar para buscar os meus. O ministério dele já foi encerrado. Ele já vai ter um povo pronto, preparado aqui nessa terra. E é isso que ele está fazendo nesse momento. É este que é o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual é o nosso caminho? O nosso caminho que nós devemos seguir? E vou falar agora. Nós devemos que tomar a decisão, para aqueles que ainda não tomaram, morrer no altar, morrer para o eu, apagar tudo aquilo que nos leva para o pecado, apagar da nossa vida. Nós temos que viver uma vida de novidade de vida. Como a própria Bíblia diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. E a partir do momento que nós morremos para o eu, nós também temos que tomar a decisão de descer as águas batismais. Às vezes acontece até inverso. Às vezes nós nos batizamos e depois que nós nos arrependemos, ou às vezes nós até nos arrependemos e depois nos batizamos. Mas esse é o processo, o primeiro processo que nós temos que fazer. E existe o outro caminho. Existe um caminho, são 3 repartições, não é verdade? Eu sou o caminho, a verdade. Qual é a verdade? A verdade de um cristão, você sabe qual que é? É a comunhão. A comunhão através do estudo da Bíblia, que é o pão que está ali diante da mesa. É através da nossa oração, que é o altar de incenso. Também é, sabe o que? A presença do Espírito Santo na nossa vida, que é o castiçal com as 7 lâmpadas. Mas aí tem, sabe o que? A vida. Qual é a vida? Jesus está nesse momento lá dentro do santuário santíssimo, que é a vida. Você sabe qual é a vida? É os 10 mandamentos. É através dali que nós vamos estar sendo julgados, que estamos sendo julgados. Apesar que muitas pessoas falam que a lei de Deus foi abolida, não foi abolida. Jesus está nesse momento no lugar santíssimo, onde está a arca da aliança, o concerto que Deus fez com o seu povo, não somente no povo antigo, mas no Novo Testamento também com nós os gentios. Muitas pessoas dizem que aboliu, mas a lei não foi abolida. Ela está da mesma forma que ela está escrita. Queira você achar que aboliu ou não, mas espere que não seja tarde demais quando você descobrir que a lei não foi abolida. Porque nós temos que seguir de acordo com o que está escrito ali. Você sabe por quê? Porque tem um texto na Bíblia que fala assim: aquele que diz que guarda todos os 10 mandamentos, ou quem guarda todos os mandamentos, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Aí eu pergunto, de que forma então? E não vamos esquecer do seguinte: a lei do Espírito, não a letra da lei. A lei, ela é espiritual, gente. Ela tem que estar no nosso coração. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, que são os 4 primeiros mandamentos. E depois do 5º até o final, é amar o nosso próximo. Não vamos esquecer disso. Nós temos que amar a Deus e ao nosso próximo. Está resumido em 2, é isso, gente. Mas as pessoas falam assim: não, é só amar a Deus e amar o próximo. Não é assim. Amar a Deus de que forma? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não levarás o nome do seu teu Deus em vão, e guardar o dia de sábado. Esses são os 4 mandamentos, 4 primeiros mandamentos que têm respeito com relação a Deus. E o próximo, sabe qual que é? É respeitar pai e mãe. Não matar, não adulterar, não dirá falso testemunho, não cobiçar o seu próximo, e assim por diante. E aí, estamos guardando os mandamentos de Deus? Não vamos esquecer. Este é o caminho da vida. É a vida. É através dos 10 mandamentos que nós vamos estar sendo julgados. Através do nosso amor para com Deus e amor ao próximo. E esse é o caminho que eu gostaria de passar. O caminho que Jesus seguiu, através do pátio, do lugar santo e do lugar santíssimo, onde nesse momento ele está ministrando
por cada um de nós. E o nosso caminho a seguir também é o pátio, o santo e o santíssimo. Eu gostaria que vocês tomem essa decisão de estar seguindo a Jesus Cristo nessas 3 áreas da sua vida. Aceite a Cristo como Senhor e Salvador. Morra para o eu, abandone os seus pecados. Eu tento abandonar os meus pecados também. E tomemos a decisão de descer as águas batismais. Depois, sabe de que forma vamos continuar seguindo esse caminho? Através do estudo da Palavra de Deus. Mas aceite, por favor, a Palavra de Deus do jeito que está escrito na Bíblia. Não vamos mudá-la. Não vamos tirar um I, um T, um J. Vamos aceitá-la como ela é. E também através do que? Da comunhão, através da nossa oração com Deus. E através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E depois, é claro, quando você conhece a palavra de Deus, você começa a guardar os mandamentos do Senhor, porque esta é a nossa vida. É um meio de termos a vida eterna. É guardando os mandamentos de acordo com a vontade de Deus. E o meu desejo e minha oração é que você siga este caminho. Esse é o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Não existe outro, somente Jesus. Mas nós temos que seguir cada passo que eu falei para você. Siga, meu querido irmão, minha querida irmã, cada passo que eu te falei. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Porque Deus vai estar esperando cada um de nós quando Ele voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória. E faça a vontade do Pai, por favor. Não dê ouvidos para que uma pessoa fala, para que outro fala, que não é assim, não é assado. Bote o seu joelho no chão. Ore a Deus buscando sabedoria, porque a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. E é isso que nós estamos vendo, o povo perecendo por falta de conhecimento. E Jesus vai voltar, irmãos. E se você não estiver preparado ou preparada, você vai perder, eu posso até perder também a salvação. Eu não quero que isso aconteça, nem comigo, nem com você. Então, busque. Vamos procurar compreender a palavra de Deus. Vamos buscar a Cristo em oração, estudo da palavra de Deus e pedindo o batismo diário do Espírito Santo na nossa vida. E guardemos os seus mandamentos. Esse é meu desejo e minha oração. Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser.